Bem-vindo ao Virada Caltech Podcast, o lugar onde compartilhamos histórias de tecnologia, inovação e virada de chave com vida real. Hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo Diego, é o fundador da VHL Sistemas, é uma empresa bem conceito, a empresa é aqui em Palhoça, aqui em Floripa, desde 2013, né, Diego? 2013. Olha aí, desde 2013, e ela se tornou referência em solução cartorária na nuvem. Então o sistema chama Asgard e até o sistema sendo adquirido a empresa ali pela canadense Valsoft. E hoje em dia, hoje vai ser um papo sobre estratégia, tecnologia aplicada à virada de chave. Como eu estava falando com meu amigo aqui, eu quero trazer cada vez mais a ideia do podcast, pessoas reais, comuns, que têm virada de chave com tecnologia. Assim como mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a vida do Diego também. E eu trouxe ele para a gente bater um papo e ele contar para a gente sobre essas viradas de chave desde lá 2013. Sim. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, Cássio. Obrigado pelo convite também. Tenho certeza aí que esse podcast vai ser um sucesso. E acho que vai ajudar muitas pessoas a terem essa virada de chave com a tecnologia. Com certeza, com certeza. O Diego, a gente já vai iniciar aqui, ele trabalhou, hoje em dia falando da VHL, mas antes da tecnologia, você já trabalhou com outras coisas também. Então, antes de abrir a empresa, conta pra gente, Diego, da onde que veio esse direcionamento tech ali, como que foi essa virada de chave lá atrás, antes de 2013, como que veio essa ideia, da onde que surgiu tudo isso? Beleza. Bom, eu comecei na tecnologia fazendo ciência da computação, então em 2004 foi o meu primeiro curso. Olha só. Não gostei na época, foi um curso muito difícil para mim, eu gostava mais da parte de web design, não gostava de programação. E teve um certo momento que eu disse, cara, vou realmente para outra área. Então, eu comecei a administração de empresas e por acaso eu caí num cartório. Foi aleatoriamente cair num cartório para trabalhar como digitador. Olha só. E dali eu sempre gostei muito de processo. Então, no cartório eu aprendi a fazer todas as funções dentro de um cartório. E ali eu já tinha visto que a tecnologia tinha um papel fundamental, mas eu atuava só com aquele sistema, eu não tinha outras possibilidades ali dentro. E aí, a minha carreira no cartório foi muito rápida, assim, acabei trabalhando em 3 cartórios diferentes. Trabalhei aqui em São José, trabalhei em Florianópolis e, no fim, eu fui lá para Goiânia, isso em 2016. Olha que legal. 2015, desculpa. Então, 2015 fui trabalhar em Goiânia. E a minha história com a VHL, na realidade, ela começou em 2016. A VHL, ela nasceu em 2013. Foi lá em Goiânia ou foi aqui já? Foi aqui já em Palhoça. Legal. A VHL nasceu em 2013 com o Jonathan e com o Denis, que são os meus sócios ali. Legal. E em 2016, eu no cartório estava vendo que os processos não estavam evoluindo por causa da tecnologia. E aí a gente resolveu desenvolver um software. Legal. Então, um software, como eu conhecia todo o processo do cartório... Você falou, tem o déficit aqui, cara. Tem um portal aqui para mim evoluir. Exatamente. Então, eu pesquisei no mercado todos os softwares possíveis, não achei nenhuma solução. Olha só. E aí, a gente resolveu desenvolver. Nesse meio tempo, a gente se cruzou. A VHL e o cartório na época, eu como substituto do cartório. Que legal. Tocando esse projeto. Então, a gente adquiriu parte da VHL em 2016. Eu, o cartorário lá que era o oficial do cartório também. Legal. E dali a gente começou a desenvolver o projeto Asgard. Então, E o Jonathan já estava nessa época também? Isso, o Jonathan estava em 2013 com a empresa, criaram a empresa. Eles criaram um software que era de gestão cartorária. Ele não era um software, o RP que a gente tem hoje. Entendi. Ele era o primeiro nome foi o Odin, depois ele virou Hector, porque a gente teve um problema lá com marca, então a gente teve que mudar o nome. Legal. E esse software, ele fazia a gestão do cartório paralelo ao RP. Então, a gente fazia inseria esses dados no RP, nesse software, e aí o oficial ele conseguia ver dashboard, conseguia ver painel de senha, que legal, cara. Já estava virando a chave ali para os cartórios. Já, então essa foi a primeira revolução. E o cartório é um ecossistema muito difícil de entrar. Imagino. Então, tu entrar com um software, principalmente um RP, ele dá um trabalho gigantesco, porque tem
transformação de dados para o nosso sistema. E com esse software a gente conseguiu penetrar quase no Brasil inteiro. Olha que legal. E me fala uma coisa, e lá atrás aqueles cartórios que você trabalhava, hoje em dia é cliente seu? São todos clientes. Olha que legal, que bacana. O objetivo era... Eu falei pro Jonathan quando ele disse, cara, o objetivo é botar nesses 3 cartórios. É isso aí, pô. Você já trabalhava ali, já tinha uma porta de entrada. Sim, hoje a gente está em 290 cartórios, só com RP. Com esse software a gente ainda tem 120 cartórios. E em Santa Catarina a gente deve ter 80% dos cartórios de registro de imóveis são nossos. Parabéns. Então, a gente evoluiu bastante aqui dentro. É uma trajetória bem bacana, cara. Parabéns aí por isso. E me fala uma coisa, e mesmo num setor tradicional, que é um setor muito tradicional, cartório existe, acho que desde sempre, né? Sim. Não sei quando não existia cartório. Vocês construíram uma cultura tech, eu conheço a empresa deles, é uma empresa muito bacana, muito diferenciada mesmo. Entregou solução inovadora, como o Asgard hoje em dia, e o primeiro sistema cartorário 100% em nuvem, lançado ali em 2013, né? Vamos falar assim, a gente fala 2016, mas ele foi lançado em 2013, um pouquinho ali antes, né? Esse primeiro sistema ele foi em 2013, já foi em nuvem, o Odin, né? E o Asgard ele tem um lançamento em 2020. Ah, legal, foi o 2020 ali. 2020, no meio da pandemia, a gente... revolucionou. Colocou ele lá no primeiro registro de imóveis de Goiânia, né? Então ele começou a rodar desde... Na onde que você trabalhava? Isso. Olha que legal, cara. Eu era substituto do cartório. O cartório era... Hoje é o primeiro ou segundo cartório, o maior cartório do país. Legal. Então, a gente colocou o sistema para rodar lá dentro. Dali a gente começou a comercializar só um ano depois, né? Entendi. Só em 2021. Legal, muito bom. E me fala uma coisa, como que vocês conseguiram construir uma cultura forte dentro da empresa de cartório? Porque vamos falar assim, vocês juntaram um setor que é muito tradicional, o cartório é muito tradicional, e vocês têm que ter uma cultura tecnológica forte, então com certeza deve ter tido muita barreira. Conta pra gente algumas viradas-chave que teve ali, alguns desafios. Um caso você lembra, fala, cara, achei que não ia dar certo. Conta pra gente um caso aí, talvez algum depoimento, alguma coisa. O cartório, ele vem de vários sistemas da década de 90, do ano 2000. Então, são sistemas legados, geralmente on-premise, dentro da serventia. Deve ser aquela tela preta, aqueles sistemas assim antigos. Alguns Delphi, agora já melhorou um pouco. Antes era meio DOS quase. Legal. E desde o começo a VHL ela se posicionou como uma empresa de tecnologia diferente desse mercado. Então, quando a gente ia para as feiras de cartórios, estavam todas as empresas engravatadas, todas com terno. Sim, tradicional, né? Estava aquele modelo tradicional. No modelo que era compatível ao mercado. Sim. A gente já chegou de camiseta, com o martelo do Thor, levando. Eu vi, muito legal para cada Asgard ali. A gente leva os Funkos nossos, que são nossos parceiros aí de congresso. Então, a gente já se posicionou dessa forma e foi muito bacana porque eles brincavam assim, os meninos da tecnologia chegaram. Então, o pessoal ia lá... Disruptivo. O pessoal tirava foto com o nosso martelo, tirava foto com o machado, todos engravatados. Então, desde o começo, a gente já se posicionou dessa forma, que a gente queria trazer algo diferente para o mercado. E eu acho que a principal virada de chave para o cartório foi realmente a nuvem, assim. Então, entendi. Não tinha. Hoje ainda tem poucos sistemas de gestão de cartório em nuvem, são bem poucos, deve ter 1 ou 2 a mais. Entendi. Então, essa virada realmente foi levar a serventia para a nuvem e ter essa possibilidade de fazer trabalho remoto, de fazer toda essa gestão de longe. Gestão à distância. O cartorário, ele tinha a dificuldade de ver seus dados, por exemplo. Imagina. E ele tinha que fazer acesso via VPN para, então, conseguir... Toda uma esquemática ali para conseguir utilizar o ambiente dele. Isso, exatamente. Deixava lá uma estação de trabalho reservada para ele poder acessar o sistema dele, então ele não conseguia ter isso na palma da mão. Hoje, com o Asgard, tu pega o sistema no celular, ele consegue ver a produtividade, o dashboard, como está o financeiro dele. Então, acho que isso foi a grande virada de chave para o mercado. Assim. Então, o próprio mercado, ele começou a mudar. Então, com a VHL, a gente incentivou várias mudanças nesse mercado. Então,
Os softwares começaram a melhorar, começaram a integrar com outros sistemas que não tinham integração. Vocês ajudaram até os concorrentes, vamos dizer assim. Ajudamos o mercado inteiro, assim. Então, há vários momentos na VHL que a gente foi melhorando esses processos e a tecnologia sempre foi a principal ferramenta. Então, hoje o Asgard ele é totalmente integrado com todos os órgãos. Entendi. Obrigatórios. Sim. E tudo dentro da plataforma. Então, tu consegue com um clique baixar tudo, todas as certidões, por exemplo, da ONR, processar automaticamente e devolver para o cliente. E recentemente eu até estava com um amigo que me ligou e disse: Diego, preciso de uma certidão de matrícula. Aí expliquei como ele entrar no site oficial, fazer o pedido. E coincidentemente o sistema que esse cartório usava era o Asgard. Olha que legal. Em 14 segundos a certidão estava no e-mail dele. Olha. Que era impensável isso há 2 anos atrás. Sim. E antigamente, quanto tempo demorava, mais ou menos, um processo desse? 48 horas. Cara, olha só. Hoje, isso foi uma mudança também que a VHL ajudou. Hoje tem um operador nacional de registro, que é o ONR, que cuida de toda a parte de tecnologia dos cartórios. Vocês ajudaram a construir a regulação ali para eles melhorarem, para entregar a tecnologia, vamos dizer assim, né? A gente criou essa certidão automática, a sistemática, o Jonathan criou. Então, ele fez uma API, fez toda a parte de robô lá. Legal. E depois a ONR viu que a gente tinha feito, ela chamou para uma reunião e a gente ajudou a criar essa documentação. Olha que legal. Dali difundiu para todas as empresas. Entendi. Então, foi outra virada de chave bem bacana, assim, para o mercado. Olha só que bacana. E me fala uma coisa, como um setor tão tradicional, o dono do cartório, às vezes, ele não estava acostumado lá. Hoje em dia, talvez, já revolucionou muito. O pessoal tá todo mundo hoje em dia na nuvem, tem um celular. Mas lá atrás, quando a gente fala ali, talvez o pessoal não estava pronto. Tem muito aquilo lá de não estava pronto. Tinha muito cliente que, às vezes, cara, será que funciona? Será que vocês tiveram muito barreira de entrada ou não? Até hoje tem, né? Então, a primeira pergunta é: e se ficar sem internet? É isso. Eu não vou funcionar? Não vai. Então, essa é a nossa primeira resposta. Eu sou super sincero e hoje a gente tem contingências que a gente ajuda. Imagino, sim. Então, bota uma Starlink, bota um segundo link de internet. Coloca 2 redes ali, 2 redes possibilidades. A gente chega até a orientar a pegar 2 redes de diferentes chegadas. Por exemplo, aconteceu já de um cartório a gente está implantando e coincidentemente bateu um caminhão, derrubou o poste e ele ficou sem internet. Sim. E as 2 redes, ele já tinha contingência, as 2 redes passavam pelo mesmo poste. Entendi. Então hoje a gente orienta até dessa forma, só tenta pegar Pega que vem de lugares diferentes ali. Lugares diferentes, pode pegar um Starlink, que eu acho que hoje está funcionando super bem. E até com 5G hoje já roda o Asgard. Olha então, só que é um beleza. sistema muito leve. Então hoje a gente fala, cara, compra um modem, compra um chip 5G e deixa para contingência também. Então, ainda tem essas barreiras, assim, o cartório ele tem muito medo dos dados, então, porque basicamente é dados que ele trabalha. E o dado vai estar na nuvem agora, se alguém acessar, com certeza. Então, isso tudo a gente vai criando mecanismos para deixar mais seguro. A VHL foi a primeira empresa de tecnologia do cartório até 27001, a ISO. A ISO ali. Então, a gente trabalhou muito na segurança da informação para ter esse respaldo para o cartório ficar tranquilo com seus dados também. Sim, porque os dados é o mais importante do cartório, né? Basicamente são dados, né? Eles trabalham com dados 100%. Em todo sistema, né? Na verdade, quando a gente fala de sistema, o mais importante da empresa é os dados. Porque, claro, ali a front e tudo mais, o jeito de apertar o botãozinho, mas no final é o dado que a pessoa quer, que a empresa precisa ali, né? Verdade. É isso aí. Bom demais. E me fala uma coisa. Agora, vocês tiveram uma virada de chave muito recente, agora no começo do ano. E aí vocês foram adquiridos pela Valsoft, que a Valsoft é canadense, se eu não me engano, é isso mesmo? Perfeito. Legal. Então eles são especializados em software vertical, marcando a entrada deles aqui na América Latina. E isso com certeza refletiu muito confiança no time, no produto, na cultura, na tecnologia que vocês veem, desde lá de 2020, antes um pouquinho de 2013 ali. E me fala, como que foi esse caminho até a aquisição? Quais foram as dificuldades? Porque eu sei que o processo de M&A, ele é bem burocrático, bem complexo aqui. Como que foi? Foi um processo orgânico? Foi um processo intenso? Foi, às vezes, uma busca? Como que foi todo esse processo ali? Claro, dependendo do que puder falar também. Eu sei que tem itens que não pode falar, mas fique bem à vontade. Eu acho que principalmente o processo de M&A com internacional é um pouco mais complexo, né? Imagina. Então, cara, foi um caminho... Eu estudei bastante, assim, esse mercado de M&A nesse período. Foi um caminho que a gente
tu vê em média, assim, os processos de M&A em média no Brasil duram 3 anos. E a VHL durou 2 anos, 11 meses e 27 dias. Então, a gente estava quase na média. Sim. A primeira abordagem não foi da Volsoft, foi de outra empresa, também canadense, um fundo, e começou em 2022. Então, 2022, eu entrei na operação da VHL em 2021. Legal. Eu sou sócio desde 2016, mas entrei em 2021 na operação. E dali a gente começou a melhorar um monte os processos, meu foco é muito em processo. E em 2020... Você veio da gestão, né? Vamos falar de administração de empresa lá atrás. Exatamente. Então, meu foco sempre foi processo, assim. Então, a criação do Asgard foi focada em processo e a minha gestão da empresa ou dos cartórios sempre foi no processo. Então, acho que isso que foi o sucesso do Asgard também. Em janeiro de 2022... já tinha uma notícia que tinha uma empresa adquirindo empresas de cartório. Que antes a gente achava que era impensável. Eu disse, cara, não é um mercado. Por que será? Não era um mercado que estava aberto para M&A, assim. A gente não tinha essa noção. Então, em 2019 foi a primeira adquirida. Em 2021 eles adquiriram mais uma. E em 2021 eles chegaram na VHL. Chegaram por coincidência no LinkedIn. Olha só que legal. A gente está tentando entrar em contato com vocês, eu não estou conseguindo, gostaria de marcar uma reunião. Sou dessa empresa, gostaria de mostrar aqui que a gente está adquirindo. Vamos entender ali. E aí a gente marcou a primeira reunião e dali eu saí totalmente perdido. Disse, meu Deus, falou, e agora? Meu Deus. E, coincidentemente, era um tema que estava surgindo, assim, no mercado, acho que estava aumentando. E eu liguei na hora pro nosso, acho que é até um amigo em comum, Thiago Schutz, ali da Silva Schutz. E ele disse, cara, vamos marcar querido. Vamos, sem dúvida, é um cara que nos ajuda muito, ele tá desde o começo da VHL. Legal. Assim, e até hoje ele é nosso consultor jurídico. Muito. E eles vão marcar um almoço para ontem. Foi eu e o Jonathan almoçar com ele. E ele, para mim, ele me deu o conselho mais assertivo, assim, desse processo todo, que foi... cara, contrata uma boutique de M&A. Acho que é a principal peça que vai te ajudar nesse processo. Por quê? Se tu faz tudo sozinho, tu perde foco do teu negócio. Com certeza. Então, tu não consegue crescer o que tu iria crescer. Não consegue crescer. tocar os dois ali, vamos falar ao mesmo tempo. Você tem que ficar se equilibrando. Demanda muito, então demanda toda uma estruturação, modelagem financeira, fazer um deck, mostrar todo esse processo para eles. E depois, quando entrar na diligência, mais ainda um tempo que tu vai gastar. Então, a gente fez isso, a gente contratou a Pier ali do Rio Grande do Sul, que começou a nos assessorar. Então, eles criaram todo esse material inicial para a gente e criaram uma projeção de 5 anos. Entendi. Que nos deu um norte muito bom, assim, para a gente estruturar a VHL. Eles compram a futura, né, vamos dizer. Exatamente. Então, a gente criou essa estruturação e disse, agora vamos desenvolver a VHL nesse sentido. Avançamos na época ali para fazer uma proposta, não chegou no valor que a gente queria. Então, a gente declinou daquela proposta inicial. Voltamos em 2023. 23, novamente, eles voltaram. Então, eles tinham sempre essa mesma empresa. Então, eles sempre davam um ping a cada um ano. Então, em 2023 vieram, fizeram uma nova proposta e eu disse que ainda não está no valor que a gente quer. Porque a gente estava crescendo muito. Com certeza. Estava crescendo 70%, 80% ao ano. Chegou um ano que cresceu 120%. Então, a gente sempre está dobrando. Então, vou esperar um pouco mais, porque eu acho que a gente vai... Vai chegar um momento de maturidade ali. E vai chegar num valuation que eu acho que é mais compatível com o que a gente está procurando. E 2023, a gente declinou novamente. Meio de 2023, eu chamei a Pier e falei, eu gostaria de ter mais empresas na mesa, porque ficar só a cargo dessa, eu acho que a gente vai sempre estar na mão deles. E aí a gente fez um deck bem legal, assim, a Pier mostrou todo o avanço que a VHL teria nesse período. E aí fomos ao mercado. Então a gente listou várias empresas que a gente achava que era interessante. Começamos a falar, acho que eu devo ter apresentado o VHL para umas 20 empresas diferentes. Olha só. E nesse processo ele começou a engatilhar, algumas evoluíram bem. E em 2024 surgiu a Volsoft. Então, em fevereiro de 2024, eles chegaram também. Não era a inicial lá de trás? Não, era outra empresa. Olha só. A Volsoft entrou nesse processo em 2024. E foi uma empresa que foi muito rápida, assim. Eles têm um processo muito ágil, são muito organizados.
Então, rapidamente eles viram a VHL, conseguiram analisar e fizeram a proposta antes que todo mundo, basicamente. Olha só, cara. E, no fim, a gente estávamos engajados com 4 empresas. E as demais empresas eram internacionais ou era daqui? 2 nacionais e 2 internacionais, então. Entendi. E como que foi a sua experiência? Você já tinha trabalhado com outras empresas internacionais assim? M&A ou não, assim? Trabalhado diretamente ou não? Primeira vez. Hoje em dia a gente trabalha com projetos internacionais, a gente tem clientes lá fora na América do Norte ali. E, cara, na minha visão, eles são muito diretos, muito rápidos ali. O pessoal trabalha dia de domingo, né? Vamos falar assim, todo dia. E qual que foi a sua experiência ali? O que você achou desse modelo? Que eles têm uma cultura muito diferente daqui. Muito diferente. É uma cultura que eu vejo mais agressiva, vamos falar assim. O que foi a sua... A minha percepção, assim, é que eles não têm um jeitinho brasileiro, né? Então Não, é direto, cara, é direto. Então é muito... Tipo, se eles não querem, eles falam. Se eles querem, eles falam. Não tem lógico que a gente tem negociação nesse processo, claro, que é normal, mas tu não se sente enganado em nenhum momento. Assim, a negociação é mais rápida e muito transparente. Muito transparente. Então, acho que foi muito... lógico, a barreira do inglês foi uma... Sim, imagina. A gente conseguiu desenvolver, assim, a gente fez um curso express. Olha, e já falava inglês ou não? Um pouco, assim, entendia bem, mas não tinha essa fluência. Era mais o técnico, às vezes, ali um pouco. Não, eu sempre me virei, assim, mas não estava confiante para fazer esse processo, né? O processo, com certeza, é um processo muito sério, sim. Mas foi uma experiência bem bacana, assim, com o internacional. Acho que eles, realmente, eles são muito diretos, são objetivos, práticos, então foi muito bom para a VHL essa evolução. Imagina. Finalizando, então, esse processo, a Valsoft entrou em fevereiro de 24. Em junho, a gente tinha 4 empresas engajadas, 2 com proposta. Legal. E aí a gente optou pela Valsoft. Por quê? A gente entendia que a Valsoft, diferente desse... Às vezes pela transparência, talvez, deles? É que a gente entendeu, o outro player já tinha comprado algumas empresas de cartório. Então a gente entendeu que com a Valsoft a gente ia ter uma pista mais livre para poder crescer a VHL. Sim. Então eu não teria que fazer uma composição com um grupo, eu estaria sendo o primeiro da América Latina e ia liderar esse processo de expansão. Foi a entrada dele na América Latina, né? Exatamente. Então, para a VHL, acho que foi o melhor caminho, porque a gente se mostrou assertivo, porque a gente realmente tem uma pista enorme pela frente. Sim. E a gente tem mostrado resultado. Esse ano a gente vai crescer uns 60%, 60%, 70%. Então, ele foi um processo muito bacana. E em junho de 24, aí a gente entra na diligência, né? Que nesse momento eles reviram a tua empresa de cabeça para baixo. Com certeza. Para a Valsoft foi um aprendizado grande, porque eles não tinham experiência no Brasil. Então, isso atrapalhou um pouco o processo, porque eles tentaram fazer tudo dentro de casa, essa análise. Sim. E chega um momento que no Brasil a gente não consegue. O Brasil é burocrático, é muito burocrático. Tem os pontos ali, tem os detalhes. E aí toda essa parte tributária... Mas vocês trabalhando com o governo ainda, né? Exatamente. Então, toda essa parte tributária, toda essa parte de análise, de leis, então isso foi bastante trabalhoso. Eles pegaram um player do Brasil, 2, na realidade, um escritório de advocacia e um de contabilidade, que fizeram uma nova diligência na VHL, que no fim, ali, depois de muita negociação, culminou na assinatura do contrato em janeiro de 2025, né? Olha que beleza. E me fala uma coisa, vocês que construíram desde ali, vamos falar assim, quando você entrou, às vezes já tinha passado um pouquinho do MVP, eu estava no MVP ainda quando você entrou na empresa lá atrás, na VHL? Do Asgard, sim, né? Do Asgard, sim, né? Do Odin, não. E vamos falar assim, mas você entrou nessa fase do MVP e eu sei que a gente pega um carinho muito grande. E aí agora a pergunta que não quer calar ali, como foi o sentimento de falar, cara, porque beleza, você vende ali, você pega uma grana legal, você vai ter um padrão de vida diferente, mas você tem a possibilidade de sair da operação, vamos falar assim, você fez o exit, é que vocês estão hoje em dia ainda, mas você tem a possibilidade daqui a pouco falar assim, ô Diego, obrigado, agora a gente vai tocar aqui, a gente vai contratar uma outra gestão. E como que é esse sentimento seu? Porque eu sei que é um filho, vamos falar assim, você criou um filho, cara. E como que foi esse... Porque na mente ali fica borbulhando, né, cara? Beleza, a grana é uma coisa e tem o sentimento da empresa. Como que foi esse sentimento? Você e o Jonathan ali, como que vocês... Eu acho que... Ou até hoje tá processando ainda. Um pouco tá processando, né? Eu brinco assim, a pessoa pergunta, e aí, como que é o dia depois de amanhã, né? Sim. Eu disse, cara, alguém sentou na tua cadeira, né? Então, é isso aí. Então, ele tem um sentimento
lógico que do êxito do M&A, que é um sentimento fantástico a gente fazer um exit. Com certeza. Se a gente pegar no Brasil, são poucas empresas que fazem, né? Diante do tamanho que a gente tem de mercado. Ainda mais internacional. Então, a gente ficou super feliz, extasiado com isso. Nós éramos em 6 sócios, né? Então, a maioria não estava na operação, era investidor, deram saída também. Mas é um sentimento realmente do Asgard ali, de um filho que a gente Dever cumprido. Dever cumprido, mas tipo com... Com dor, com a dorzinha ali. Vou deixar Meu Deus, eu vou deixar esse filho aqui. Deixa o filho crescer. Mas hoje a VHL ela tá muito bem estruturada, então a gente continua na empresa, Sim. né? Continuamos com os mesmos cargos, com a mesma estrutura, a gente reporta tudo da Valsoft, Sim. mas hoje a gente continua com a mesma autonomia que a gente tinha, assim. Entendi. Isso foi legal, o pessoal lá de fora aqui. Muito bacana. A tese deles é realmente manter a estrutura atual, e comprar mais empresas. Então, eles são um fundo que compram empresas e não vendem. Então, sim, entendi. São consolidadores de software, né? Sim. Então, hoje eles têm 115 empresas já no grupo. Olha só que legal. Eles estão crescendo verticalmente. De forma vertical. Enfim, aí eles estão... Então, a gente está com a mesma estrutura. Então, não deu um sentimento... Eu acho que de saída logo de saída, sim. Mas talvez eu tenha esse sentimento depois, assim, se um dia eu resolver sair, eu vou... Mas tá processando, vai estar processando, porque tudo pode acontecer, vamos dizer assim. Tudo pode acontecer, sem dúvida. Não, legal. Muito bom, então. E parabéns ali. E me fala uma coisa, em todo ali essa fase sua que você teve desde a entrada da VHL lá atrás, até quando você estava lá como... Era estagiário lá na empresa de cartório ou não? Entrei como digitador. Legal, como digitador lá. E quais viradas-chave você teve, que a gente agora falou muito da VHL, mas na sua vida pessoal ali, quais viradas-chave você teve? Porque eu sei que a vida pessoal, a gente é empreendedor, anda junto, cara. Empreendedor, empresário ali, eu trabalho com a minha esposa, a gente tem algumas outras empresas. Cara, anda junto, reflete em casa, reflete na família, reflete tudo. E como foi essas viradas-chave na sua vida mesmo, pessoal, assim? O que isso refletiu, vamos falar assim? Ou senão, talvez a vida pessoal refletiu na empresa, como que teve algumas viradas-chave. Eu estava até contando para ele antes da gente começar. Hoje em dia eu tenho algumas viradas-chave que a tecnologia mudou a minha vida. Vamos dizer assim, eu venho da cidade do Calçado, da cidade de Franca, interior de São Paulo. Eu era sapateiro, vamos dizer assim, auxiliar gerais lá numa empresa de calçado. E com a empresa de tecnologia, com a tecnologia, ela possibilita hoje em dia de eu morar em um lugar bacana, de eu ter um carro, de eu fazer viagens, enfim, uma outra qualidade de vida. Hoje em dia eu emprego meus pais, minha esposa trabalha comigo, então eu tenho uma outra vida. Trouxe meus irmãos também para a área de tecnologia, alguns parentes meus também, e acredito que a tecnologia muda muito a vida. Como que ela mudou a sua vida? Sem falar agora da VHL, na tua vida ali pessoal, como que foi o sentimento, como que você fez ciências da computação lá atrás? Vamos falar assim, cara, isso daqui não é pra mim. Aí você foi pra administração, mas voltou pra tecnologia. A tecnologia é uma mãe, vamos dizer assim, sim. Né? Lá atrás, até quando eu comecei ciência da computação, eu estudei na época com um dos fundadores da RD até. Então, olha que legal. Bachega. Então ele foi muita inspiração depois pra gente, assim, ver o êxito legal. Que teve. Foi muito bacana. Cara, de viradas de chave, assim, eu acho que a primeira foi entrar em cartório, porque eu não conhecia esse mundo, foi totalmente aleatório. E eu sempre fui um cara muito obstinado pelo trabalho, sempre trabalhei muito. Entendi. E isso foi revertendo para mim. Então, lógico que tem pessoas que trabalham muito e não conseguem reverter por N situações. Mas, graças a Deus, eu sempre tive sorte de estar num ambiente que me reconheceu. No ambiente certo ali. No ambiente certo. Então... No primeiro cartório que eu trabalhei aqui, que foi no segundo Registro de Imóveis de Florianópolis, que eu entrei como digitador, eu tive muita oportunidade de crescer. Então, lógico que eu entrei, eu produzia bem, acabou o serviço, cara, não vou ficar parado. É isso. Eu vou aprender outra função. Então, aprendi todas as funções do cartório, basicamente, ali dentro. Olha que então, legal. eu fui fazer atendimento ao público, não era o meu perfil, eu disse, não é isso que eu gosto, posso ir para outra área, posso. Então, eu sempre fazia minha função e mais uma, fazia minha função e mais uma. Então, ali em 2 anos e meio, praticamente eu fiz todas as funções e eu era o único do setor jurídico do cartório que não era da advocacia, que fazia administração. Porque é muito advogado, vamos dizer assim. Ali era todo... É um tradicional, cara, é muito tradicional. Era bem tomado por advocacia, então foi a primeira. Depois, isso em 2010, teve um concurso grande aqui em Santa Catarina que entraram novos oficiais de cartório. Legal.
E, voltado a isso, eu vi uma oportunidade realmente de ter mais uma virada de chave. Esse cartório que eu trabalhava era tradicional, de uma família que estava muito tempo ali dentro. Tradicional. E eu disse, pô, se eu entrar nesse cartório, acho que eu vou ter uma evolução maior, porque ele vem com outra cabeça, outra gestão. Sim. E colocando tecnologia também na ponta. Então, a gente usava um sistema DOS na época. Era um sistema... É isso, a telinha preta, cara, é muito legal. Telinha preta, tu andava lá, tinha uns atalhos. Eu falo até hoje que era a melhor busca que eu conheci na minha vida, aquele sistema. Era facilitado, tinha atalho pra tudo, cara. Tinha pra tudo. E dali a gente implantou tecnologia nesse cartório que eu entrei. Então, fui pro Registro de Imóveis São José. Trabalhei um monte de novo, trabalhava de madrugada, trabalhava sábado, domingo. Coincidentemente ou consequentemente, eu tive 3 aumentos no primeiro mês de Olha só, parabéns. Então, sempre foi, eu sempre revesti muito trabalho e, consequentemente, fui sempre reconhecido. E ali a tecnologia, ela começou a ajudar aquele cartório no processo que ele tinha, que era muito arcaico, a gente começou a melhorar, principalmente a questão de segurança. O cartório trabalha muito com segurança, então a gente... O que ele faz, o registro de imóveis, né? Basicamente, ele garante que aquela propriedade é sua ou não. Com certeza. E se tiver algum problema, é o cartorário que é responsabilizado. Até por isso que as taxas cartorárias vão para ele. Sim. Então, vão entrar com uma ação, tu pode entrar com uma ação contra o cartorário, que ele vai reverter esse imóvel para ti. Então, se der algum problema. Então, essa segurança... É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, a tecnologia veio para ajudar isso. Então, a gente... via lá se não tinha 2 protocolos diferentes. Então, antes a gente não conseguia ver sem tecnologia. Dava um recibo para o cliente para ele ir lá pegar, para não entregar para outra pessoa. Antes era tudo meio que na boca. Entendi. Manual ali, era muito manual. Muito. Então, ela ajudou nesse sentido e a gente foi ajudando a evoluir esse software também. Então, pô, se tivesse aqui um pré-protocolo para a gente fazer os atos. Não, tem como. E nesse sentido a gente ajudou. E também, em 2010, começou a revolução dos cartórios no Brasil, eu digo, porque começaram a botar muita gestão que não tinha. Entendi. E daí também vieram outros softwares de gestão que nos ajudaram a tirar a ISO 9001, uma ISO específica de cartório, a gente começou a participar de premiação. Onde começou a ter as possibilidades ali. Isso, então também vem nesse sentido. E depois, acho que a terceira virada de chave foi para Goiânia. Então, eu estava aqui em casa, na família. E como que foi a saída para Goiânia, cara? Porque você estava a vida inteira aqui. Cara, eu vou para Goiânia, como que foi a saída aí? Na casa da minha mãe ainda. Olha aí, meu Deus. Eu tinha casado em outubro de 2014. A gente estava arrumando o apartamento, ainda não tinha ficado pronto. Aqui em Floripa mesmo? Aqui em Floripa. Eu era substituto do cartório, estava estabilizado, com uma oportunidade boa. Na época eu pensava em fazer concurso de cartório para ser oficial, então estava estudando para isso. E no fim ali eu resolvi sair daquele cartório de São José e teve um amigo meu, o Adenis. Foi para se desafiar ou... Na realidade foi assim, meio que uma oportunidade que surgiu que eu abracei. Entendi. Não foi uma colocação tipo da minha cabeça. A vida foi sempre meio que me levando, as oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando. E foi abraçando as oportunidades. Então o Adenis, que foi meu colega lá no primeiro cartório, ele fazia digitalização para os cartórios na época. Ele disse, cara, tô indo lá para Goiânia, vou como substituto, se tu quiser ir, eu acho que tem oportunidade para ti, porque eu acho que de processo vai ajudar muito aquele cartório. E eu fiquei com isso na cabeça, isso foi em outubro de 2014, fiquei com isso na cabeça, aí já estava querendo sair daquele cartório ali, e falei assim, cara, vou sair. E aí conversei com o meu antigo oficial ali, que ele tinha ido para Goiânia, mas eu não tinha ido com ele. Ele disse, na hora que antes, tô saindo aqui. Disse, mas para onde tu vai? O que tu vai fazer? Ele disse, eu acho que o cartório lá de Goiânia tem uma oportunidade para mim. É o segundo maior cartório do Brasil? Isso, hoje ele ainda é o maior cartório do Brasil? Ele é que a cada 6 meses sai aí os valores que os cartórios arrecadam. Entendi. Então ele fica transitando entre primeiro, segundo e terceiro. Bacana, cara. Hoje eles têm 240 funcionários. E é cliente de vocês? Cliente nosso. Olha aí, foi onde surgiu o Asgard, né? Legal. Surgiu lá dentro. E aí ele pegou e disse, deixa que eu já ligo para ele. Então ele pegou, me ligou para esse oficial. O cara já conhecia, olha só, já fez a ponte. Já fez a indicação. E disse, Diego, portanto, vai. Disse, não, mas isso eu não pago, já até negociou o salário para mim. A negociação em tempo real, cara. Então, ele é um baita cara, assim, quase um pai aí na área cartorária para mim. Legal. Então, foi muito bacana. E eu fui para esse cartório, a gente ajudou um monte a mapear processo, melhorar. Sim. E lá, novamente, a tecnologia ajudou.
Porque a gente tinha um sistema... Virada de chave de novo ali. Outra virada de chave, porque a gente tinha um sistema antes do outro sistema que a gente usou, e esse sistema ele era totalmente sem informações. A gente não sabia quantos protocolos tinha no cartório, qual que era a produtividade. E aí eu comecei a estudar BI. Eu vou estudar BI, vou pegar aqui banco de dados. Era no DOS ou já não era no DOS mais? Não, era o Pentaho. Legal. A plataforma Windows. Então, eu comecei a estudar SQL e BI. Olha. E dali eu comecei a voltar à programação que eu estava lá atrás. Que tinha abandonado ali. Tinha abandonado. Então, ali eu disse, que sentiu legal o isso aqui, cara. Que é fácil, eu achei que era difícil lá atrás, mas não, depois que tu pega... Acostumou, gostou, sentiu o gostinho pela coisa. Depois tu pega a lógica e vai embora. Então eu aprendi a fazer SQL, aprendi a fazer BI, dei um painel, visualizei o painel do cartório e disse, cara, agora vai melhorar. Na época a gente tinha, 3.000 protocolos acumulados no cartório. Cara, muito. E eu fiz um projeto, o que eu fiz esse projeto? Eu disse, cara... Se a gente trabalhava sábado, trabalhava domingo, não dava conta do serviço. Era muito serviço. Eu disse, cara, se eu mostrar isso aqui, eu vou criar um projeto que vai ser o zero a tudo. Vocês eram em quantas pessoas na época lá, mais ou menos? Acho que umas 140 na época. Bastante. Bastante gente. E aí eu criei esse projeto e falei pro oficial na época assim, deixa eu ir lá pro meio da galera, porque eu ficava numa sala só de substituto. Deixa eu ir lá pro meio da galera, distribuir esse serviço e conversar com eles, tirar dúvida, porque eu sabia muito desse processo. Aí disse, não, beleza, ele confiou em mim. Aí disse, em 4 meses eu zero todos os protocolos acumulados. A gente desafio, hein, olha aí. Vai tirar hora extra, não vai gastar mais nada e eu garanto para ti que eu zero. Vou te mandar um relatório todo dia para ficar tranquilo. Em 22 dias a gente zerou. Cara, menos de 4 meses, olha só. Menos de 4 meses. Então, 22 dias a gente levou, entrava no cartório uns 200 protocolos por dia, a gente chegou a 250 protocolos. Então, a gente tinha um dia e pouquinho de protocolo acumulado. E como que foi, quais 3 palavras você falaria nessa trajetória sua? Eu já sei algumas aqui, mas quais 3 palavras você falava? Cara, isso mudou a minha vida desde lá de trás, porque quando a gente vê hoje em dia a VHL, não é agora o êxito, vamos falar assim, cara, isso vem lá de trás, desde 2010 que você estava trabalhando de estagiário lá, como digitador. Quais 3 palavras você falou assim, cara, eu sempre tive isso comigo e eu levo até hoje? Porque eu falo para os meus meninos até hoje, vamos falar, hard skill, tem as hard skill e a soft skill, quando a gente vai contratar, né? Hard skill é muito importante, saber o técnico, saber às vezes um BI, uma ferramenta, tudo mais. Mas soft skill, ninguém ensina. Não dá pra você ensinar uma pessoa a ser esforçada, cara. Isso vem de berço. Sim. Então, vamos falar quais 3 palavras ou 3 características que você acredita que te ajudou a fazer essa virada de chave a chegar onde você está hoje em dia? Cara, a primeira acho que é a adaptabilidade. Acho que é o primeiro, assim, porque sempre foi muita mudança e a gente sempre foi se adaptando muito rápido, assim. Então, e eu me adaptei muito rápido. O segundo, trabalho duro, acho que para mim é árduo, né? Sim, trabalho duro ali, esforço. O esforço sempre foi recompensador. E acho que resiliência também é uma resiliência. Coisa, acho que é uma palavra que sempre me levou, porque tiveram vários momentos difíceis nessa jornada. Cara, eu vou desistir, não, e deu certo. Exatamente, então, resiliência, perseverança, então a gente sempre... eu sempre perseverei no que eu acreditei. E isso sempre me trouxe melhorias e avanço aí. E desde lá de trás, né, cara? Você veio se desafiando igual você falou, cara, 4 meses, vamos falar assim. 4 meses é desafiador, cara. Você conseguiu fazer em menos tempo, mas é porque você dedicou, teve ali. Falou, vai dar certo. E foi bem isso, né? Vamos falar assim. Até na época do M&A, cara, não tá dando certo por aqui, vamos tentar por aqui. E às vezes a gente tem que ser, né, persistente. Tem que ver as coisas de outra forma. E eu sempre falo que a minha vida sempre foi progressiva, assim. Então, a energia botada vai ser sempre positiva. Então, eu acredito no negócio, eu vou fazer acontecer e eu chego lá. Então, isso foi em todas as áreas. Tipo, no cartório, agora na VHL. Sempre falar pro Jonathan, a gente vai conseguir isso aqui, cara, de saída. Pronto, é isso aí. É isso aqui é o nosso foco. E agora a gente tá de novo no Arnaldo. Lei da atração, não sei se tu acredita na lei da atração. Claro, lei da atração, cara, você pensa e vai. Então, eu sempre falo, cara, fé e energia, vamos embora que vai dar certo. É isso. E o bacana é que você tem sócios ali também que vibram na mesma energia também, entendeu? O Jonathan ali, os meninos são muito bons, cara, e vibrando nessa mesma energia é onde eu acredito que acontece,
que você consegue transformar os desafios em virada de chave e acontecer, cara. Não, o Jonathan ali é sensacional. Eu falo que é um robô ali, que ele... O menino ali é bom. De programação, assim, ele é um monstro, assim, ele produz muito, é focado, obstinado também, ele sempre tem que resolver os problemas. Então a parceria foi muito boa, assim, ele muito focado na parte de tecnologia, depois eu entrei muito na parte de processo. Sim. Então a gente conseguiu evoluir muito. Se complementaram, né? A gente... Chegou um momento, eu cheguei, lógico, devagarinho, porque ele já estava nessa operação há 8 anos. Não dá pra chegar chutando na porta, cara. Não dá. E aí fui me ambientando e depois, quando a gente realmente se conectou, assim, entendendo o que era o papel de cada um, a gente sempre botou o lema, dividir e conquistar. Então... Hoje a gente divide muito. Dividido e como que é? Dividir e conquistar. Então a gente olha aí, que legal. divide as suas funções. A gente, lógico, a tecnologia eu opino muito, porque eu conheço muito do produto. Como a parte de suporte, que é a minha área, e comercial, ele também opina muito. Sim. Mas a gente respeita muito o espaço de cada um. Então isso aí. A gente entende, não, bota a tua energia aqui, eu boto a minha energia aqui que vai melhorar. Isso aí. Então, esse é o nosso lema. Vocês estão com quantos funcionários hoje em dia na VHL? Acho que, cara, hoje está com 87 e temos mais 5 vagas em aberto. Então, 92 vai chegar agora até o final do mês. Pessoal, se inscreva. Pode entrar lá no Instagram, no LinkedIn da VHL, que tem vagas em aberto. Tem desenvolvimento, tem suporte. Olha aí que legal. Acho que tem parte de infra também. Então, tem algumas vagas lá em aberto. Legal. E a gente está crescendo bastante, então sempre vai surgir vagas ali. Então, isso é muito bom, cara. Não, parabéns aí. E me fala uma coisa, se você tivesse que definir sua jornada, daquilo que você era lá atrás até hoje, com as 3 palavras, a gente já falou um pouquinho dessas 3 palavras, o que você deixaria para as pessoas, vamos falar assim, que às vezes está passando, que a gente falou muito de resiliência, falou muito de agarrar as oportunidades, eu também sou muito disso, de agarrar as oportunidades. O que você deixaria para as pessoas, talvez uma frase, vamos falar assim, que sempre perdurou, vamos falar assim, na sua vida, fala, cara, igual você me contou agora, eu tive que agarrar a oportunidade. Apareceu ali, que às vezes a oportunidade aparece uma vez só. Sim. Mas com certeza a gente tem que pegar e agarrar ela e vai, cara. Você estando pronto ou não. O que você deixaria para o pessoal de casa aí que tá ouvindo a gente? Uma frase, uma palavra, um texto ali, alguma coisa que auxiliou você nessa virada de chave. Você acredita que vai auxiliar as pessoas também? Porque talvez tem pessoas ali que tá no momento, às vezes, de ou desistir, ou precisa mudar, ou ter a resiliência necessária, ou ver a oportunidade de agarrar. O que você diria para a pessoa ali? Cara, eu acho que assim, a gente tá vivendo um mundo muito imediatista, né? Então a gente quer resolver tudo no D0. Então, quer ficar rico no D0, quer emagrecer no D0, quer estar pleno no D0. E eu acho que, para mim, o principal... Converso muito com um amigo sobre isso, que ele também é empreendedor. O principal é ter a perseverança e o tempo necessário. Porque a gente sabe que a gente não constrói a empresa em 1 ano, 2 anos. Sim. A gente constrói É todo um processo, cara. Desde a época do MVP, por exemplo, vocês estavam com a Asgard lá no MVP. Vocês tiveram ali todo um processo. Não foi hoje que nasceu a venda da VHL. Exatamente. Isso foi 12 anos depois. Então, olha aí. Eu brinco... Não brinco, mas eu falo que essa jornada é longa, então a gente tem que ser perseverante nesse caminho. Então vai ter dificuldades nesse caminho, sem dúvida. Nada é um mar de rosas. É isso, né? Não existe bala de prata. A gente vai ter altos e baixos, na verdade a gente tem dificuldades até hoje, depois do M&A a gente vai contornando. Mas o importante é a gente pensar nessa dificuldade, o que fazer para melhorar e evoluir. Então, sempre tem que estar evoluindo, né? Então, a gente evolui nosso suporte, evolui o nosso comercial, evolui nosso produto. Então, acho que tem que, o pessoal que está começando nessa jornada, ou que já está com uma certa dificuldade, é ser perseverante e, principalmente, olhar muito esses processos. Então, olhar o processo, o que está atrapalhando o teu crescimento, ou tuas vendas, ou teu produto, e dali melhorar. Então, melhoria contínua. 1% a cada vez ali, melhorar sempre. Eu trabalho muito com gestão de qualidade, eu, sou certificado ISO 9001, legal. Então a gente sempre trabalhou com melhoria contínua. Sim. E continua acreditando nisso. Então a gente... Eu sei que é muito burocrático, às vezes a gente fazer uma ISO 9001, mas o processo do PDCA ali, ele é para qualquer negócio. Contínuo, né? Contínuo. Então, ali é a chave do negócio. Então, isso que a gente entende na VHL. Faz, planeja... Que legal, vocês aplicam o PDCA, então, no processo hoje em dia na VHL. Sem dúvida, até hoje. Então, desde que eu entrei lá, até hoje a gente continua melhorando. E você que trouxe essa ideia do PDCA lá para os meninos? O PDCA, sim. Porque a VHL, ela sempre foi...
foi organizada, assim, mas ela não tinha muitos processos. Então, a gente implantou muitos processos. Foi trazendo mais processo, mais velocidade ali, e mais qualidade, né? Que vamos falar. Qualidade. Você melhora e depois você olha, melhora de novo. Sim. Na empresa a gente usa bastante o PDCA também, para melhorar esses pontos ali. Vamos falar, não tá bom aqui, beleza, vamos rodar e na próxima vamos melhorar aqui. Não dá para melhorar tudo de uma vez. Não, né? não. É como você diz, é o MVP, cara. É o MVP da empresa. Primeiro você faz com o que você tem, depois você vai ter mais um pouquinho, você melhora e vai rodando o PDCA ali, ó. Eu acho que é muito focar em áreas, né? Essa área aqui, a gente chegou até o momento de não vender o produto. De olhar assim, pô, nosso suporte tá ruim nesse momento, então vamos parar de vender, vamos dar um foco nessa área pra gente melhorar esse suporte para aí voltar a vender. Então, acho que às vezes é dar um passo atrás, olhar a tua operação, ver o que está atrapalhando e aí continuar evoluindo. Então, hoje a gente faz muito isso, sim, faz esse exercício de... Melhoria contínua ali. Melhoria contínua. E acho que algo que mudou muito, porque hoje a VHL é home office, né? 100% home office. Sim. A gente se reúne uma vez por semana na liderança só, na VHL. Esses ritos de gestão. Então, um rito de gestão muito ajustado. Entendi. Tem uma gestão muito forte, vamos dizer. Muito forte. A gente tem lá o weekly com a liderança, tem daily com os setores, depois tem uma reunião mensal com a equipe. Então, isso está tudo muito bem estruturado, tem playbook de tudo. Legal. Então, hoje a gente melhora muito a comunicação com base nesses ritos que a gente tem. Olha aí, parabéns mais uma vez aí. Ô Diego, foi um prazer falar contigo mesmo. Gostei bastante do podcast. E como que faz para te achar nas redes sociais ali? Depois a gente vai colocar os links lá, mas como que é? Você tem Instagram, YouTube, LinkedIn, como que tá? Eu não é das redes. Não, sou das redes sim. Eu tenho Instagram, @DGOCost. Legal. Que é Diego Costa, mas sem o A no final. LinkedIn é Diego Costa, agora não vou saber o endereço, mas depois a gente adiciona também. Depois a gente vai mandar, depois a gente vai colocar ali na bio. E o principal é a VHL Sistemas, né? Então, @VHL Sistemas no Instagram e no LinkedIn também, @VHL Sistemas. Legal. Parabéns mais uma vez pela jornada ali, foi um prazer falar contigo e eu sei que é só o começo. Tem muita ainda por vir aí. Que isso, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Não, obrigado. E, pessoal, obrigado hoje pelo podcast aqui, pelo Diego. Acompanhe a gente nas redes sociais, ali a gente vai deixar todos os links. Até o próximo episódio.